Vamos aqui, como eu disse, estar falando aí sobre 7 tópicos que podem transformar as nossas noites em noites melhores, porque milhões e milhões de pessoas, muitas vezes, todos nós, eu pelo menos tenho dificuldade também, às vezes, de dormir, às vezes acordo à noite e não consigo dormir. E isso, o que isso pode impactar no meu dia a dia, o que isso pode impactar na minha vida? Então vamos lá. Então o primeiro tópico que nós vamos estar falando aqui vai ser sobre a higiene do sono. Nós vamos começar com a base de tudo, que é a parte de higiene do sono, que são pequenos hábitos que fazem uma grande diferença na nossa vida. O tópico 2 é alimentação e sono, que além dos hábitos que normalmente que comemos, ou seja, o que comemos influencia no nosso dia a dia, no nosso sono. E vamos ver como se alimentar melhor para que nós tenhamos um sono melhor. O terceiro tópico, relaxamento e técnicas de respiração. Agora, se você deita, por exemplo, e não consegue desligar a mente, então tem técnicas, na realidade, de relaxamento que pode ser útil nessas horas, porque muitas vezes a gente acorda à noite, e depois não conseguimos mais dormir. Então, se nós adquirirmos algum conhecimento para lidar com isso, nós conseguimos dormir melhor. O quarto tópico é o estresse e a ansiedade, que normalmente nos acompanham. Então, falando em mente agitada, estresse, ansiedade, são grandes vilões que nós temos aí no nosso dia a dia. Então, nós vamos aqui compartilhar algumas estratégias simples para auxiliar-nos a vencê-los, essa parte de estresse e de ansiedade. O quinto tópico é a importância da exposição da luz natural, percebeu? Então, por exemplo, grande parte de nós, muitas vezes, não sabemos da luz do dia, o quanto influencia na nossa vida, e também entender como funciona esse ciclo de luz, como ele pode nos ajudar. Então isso é também importante. O sexto item aqui são a parte de exercícios físicos. O corpo em movimento também influencia o nosso sono. Então nós vamos falar também um pouquinho sobre os melhores horários para se exercitar e assim por diante. No caso aí de você, Gustavo, você já tem essa manha porque você já trabalha com isso, Mas sempre a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais. Você está assistindo, mas vão estar outras pessoas que depois vão estar assistindo a essa live. O sétimo aspecto aqui é o aspecto espiritual e energéticos, E por fim, mas muito importante, nós vamos conversar sobre a espiritualidade, a energia do ambiente, como ela impacta no nosso descanso, do nosso dia a dia. Então, muitas vezes, grande parte de nós não damos muita importância. Por quê? Porque nós entramos no automatismo. A gente acha que simplesmente, a hora que deu a hora lá de a gente deitar, a gente vai e deita e ali dorme ou não dorme, ou tem insônia, coisa do tipo, e isso passa batido ali, isso é coisa normal. Só que isso nós vamos ver um pouquinho para frente o quanto isso impacta nas nossas vidas, Então, grande parte de nós, como eu disse, não sabemos o quanto a parte do sono influencia no nosso dia a dia e principalmente na nossa vida, percebeu? Então, a parte do sono, ela pode influenciar, por exemplo, em doenças como Alzheimer, doenças como mal de Parkinson, doenças como hipertensão. Muitas vezes a pessoa está com pressão alta, está com hipertensão, e ela não sabe, por exemplo, que isso está sendo desencadeado, por exemplo, por questão de ela não ter uma noite de sono regular e boa, diabetes tipo 2, por exemplo, infarto,
né, que até 69% é potencializado, às vezes, o infarto por questão de sono. Inclusive, isso que eu estou falando, não sou eu, é um neurocientista chamado Pedro Calabres, que inclusive ele posiciona que no horário de verão, por exemplo, que é algo que vem a partir de amanhã começa, e o nosso organismo, muitas vezes a gente não está muito habituado nisso, é comprovado que, por exemplo, nesse horário de verão, que nós muitas vezes descontrolamos esse horário, ele teve, por exemplo, quando há isso, fizeram já pesquisas e houve ali em torno de 20% a 25% a mais de infarto, de AVC, por exemplo, em questão de horário, por causa do horário de verão. E quando termina o horário de verão, houve uma redução. Então, percebe-se o quanto isso acaba influenciando, por exemplo, em AVC ou infarto. Infecções do nosso corpo. Muitas vezes a gente tem infecção no nosso corpo. Por quê? Exatamente por causa aí de noite mal dormidas ou de noite que nós praticamente não dormimos. Ansiedade, problema de ansiedade, problema de depressão. Então, grande parte de nós, né, muitas vezes, grande parte das pessoas muitas vezes não sabe disso e não estão nem aí para isso. Só que na hora que vem a doença, na hora que vem a dor, não sabe também por que veio essa dor. Aí vai procurar um médico lá, procurar saber o porquê que está. Então nós vamos conhecer agora um pouco, né, para melhorar essa noite do nosso sono e evitar que seja ele o causador aí de doença entre nós. Então vamos lá, na parte de higiene do sono, é importante nós criarmos um ritual, na realidade, noturno, para sinalizar ao corpo que é hora dele dormir. Isso é importante. Por quê? Porque o nosso corpo, por exemplo, criar uma rotina antes de dormir, por exemplo, horário de dormir, muitas vezes a gente não se preocupa com isso. Então, muitas vezes o camarada que ontem eu estava conversando com o meu irmão, que aliás que me inspirou na realidade para fazer isso, e ele já vai dizendo, eu vou dormir 1h da manhã. Eu falei, mas como assim você vai dormir 1h da manhã? Eu vou dormir 1h da manhã. Acordo lá 7 horas, 8 horas, não sei o que. Vou dormir esse horário, não consigo dormir antes. Quer dizer, não é bem assim as coisas. O nosso cérebro, eu já disse em outras lives, o nosso cérebro, tudo aquilo que a gente faz com frequência, o nosso cérebro, ele entende que aquilo é importante para nós. Então, se nós não colocamos, por exemplo, se a gente começa a dormir 10, 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, o nosso cérebro ele começa a achar que dormir 1h da manhã para nós é o normal, sendo que não é o normal, percebeu? Então, é importante que a gente crie um horário para a gente dormir. Então, eu antigamente, eu dormia 11 horas, 11h30, meia-noite. Chegou um determinado momento que eu falei, vou procurar me manter, por exemplo, no máximo 11 horas da noite. Então, 11 horas da noite eu já procuro, já está praticamente indo deitar uma vez, percebendo que já é horário da gente dormir, porque se está muito claro, ele entende que é dia ainda. Então, com isso, dificulta às vezes no sentido de nós dormir. Outra coisa que é muito importante, evitar telas. Por exemplo, nós evitar, por exemplo, deitar na cama e ficar assistindo televisão. Isso também é prejudicial ao nosso sono. Pegar, deitar na cama, ficar vendo ali celular, isso também não é bom para nós. Por quê? Porque o nosso cérebro tem que entender que a nossa cama é o lugar de dormir, é o lugar que a gente vai deitar e vai dormir. Isso é importante. Porque se nós fizermos essa rotina com ele, quando nós deitarmos na cama, nós vamos já perceber isso automaticamente, percebeu? Então isso é importante, manter as luzes apagadas quando estiver chegando a hora de dormir, como eu já disse, né? Então computador, esse tipo de coisa, se a gente puder nesses horários já reduzir, isso é importante. Outra coisa também, evitar, por exemplo, quando está chegando o horário da gente já ir dormir, então, se eu durmo 11 horas, por volta de umas 10 horas, evitar, por exemplo, de assistir coisas que traz muita agitação, coisa do tipo, problemas, por exemplo, assistir noticiário, por exemplo, que vai trazer ali preocupação para mim, coisa do tipo, esse horário
é importante que quanto mais calmo a minha mente estiver, é melhor. Então, a alimentação, agora vamos falar sobre alimentação e sono. O que comer antes de dormir? Então, é importante a gente evitar algumas coisas. Por exemplo, evitar tomar cafeína, por exemplo, tomar café. Tá? O neurocientista, por exemplo, ele posiciona que a cafeína ela é boa no nosso organismo, mas quando ela é muito bem regulada. Então ele posiciona, por exemplo, o nosso cérebro, o bom mesmo é tomar cafeína no máximo até 1 hora da tarde. Depois desse horário não é bom, tanto para os homens, mas principalmente até para as mulheres. Apesar que o corpo de cada ser humano, na realidade, ele trata a cafeína de uma forma diferente. Tem pessoas que metabolizam aquilo mais rápido, outros menos, mas ele posiciona aqui no máximo ali 1 hora. Então, evitar de tomar, por exemplo, chá verde, tomar álcool, evitar de refeições pesadas, percebeu? Isso também, refeições muito gordurosas, coisa do tipo, nesses horários, por exemplo, à noite, a hora que você vai dormir. Então, quanto mais o seu organismo estiver mais tranquilo, melhor para você. E alimentos que favorecem a melatonina e a serotonina, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui: banana, por exemplo, leite, ovos, queijo. Esses alimentos, ele tem exatamente serotonina, tem melatonina, então ele auxilia nesse sentido, no sentido de melhorar o nosso sono, melhorar o nosso organismo para nós dormirmos. Então, se a gente toma, por exemplo, álcool, por exemplo, a gente pode ter um pouco de dificuldade às vezes para dormir. Outra coisa que é importante, o relaxamento, tá? A técnica de respiração. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai dormir e que a gente não consegue pegar no sono. Ou mesmo, que é muito mais comum também, quando a gente acorda de madrugada. Eu, por exemplo, muitas vezes eu acordo de madrugada e o que acontece? Quando a gente acorda de madrugada e a gente deixa esparecer o nosso pensamento começa a voar. E a gente começa a se despertar. Então, se eu tenho um problema de família, se eu tenho um problema no trabalho, se eu tenho um problema de saúde, naquele horário, se eu começo a pensar naquilo, a minha mente ela começa a vagar e daqui a pouco eu perco o sono, eu não consigo dormir. Então, o que é importante nessa hora? Nessa hora é importante a gente usar algumas técnicas de relaxamento. Eu vou citar uma aqui, tá? Por exemplo, centralizar o pensamento numa coisa só. Então, mesmo que a gente fala normalmente para dormir, contar os carneirinhos, por exemplo, mas o fato de contar os carneirinhos, o que você está fazendo você está, ao invés de estar sintonizando em 10 rádios diferentes, fazendo um comparativo com uma emissora de rádio, você está centralizando em uma só. Então, você centraliza o seu... Eu, por exemplo, muitas vezes eu utilizo a oração. Então, eu começo a rezar, Pai Nosso, com calma, percebeu? E vou procurando rezar. Quando eu termino, eu começo com ele de novo. Daqui a pouco eu pego no sono, uma Ave Maria. Ou então, também uma outra técnica que é importante, é a gente se transportar para um lugar. Por exemplo, eu vou para uma cachoeira, um lugar que eu já fui, uma cachoeira que é legal, então eu vou para lá, começo a caminhar ali para chegar na cachoeira, vendo a água chegando no meu corpo, coisa do tipo. Isso são técnicas de relaxamento. Por quê? Porque você está relaxando os seus pensamentos, você está centralizando ele, está tirando ele fora daquilo que vai te tirar ali, tá? Então, outra coisa também que é importante, respirar fundo, ou seja, encher o pulmão, soltar devagarinho. Enche o pulmão, sente o ar entrar dentro do pulmão e ele sair. Então, isso também são técnicas ali de respiração profunda, técnica de relaxamento, tá? Então, isso também é importante, tá? Então, vamos supor que eu fosse fazer uma técnica de relaxamento. Então, eu começo a imaginar eu num campo que tem um gramado, do lado, o campo que eu quero dizer não é um campo de futebol, é uma área. Então ali tem flores, tem árvores de fruto. Então eu vou ali descrevendo isso e com isso eu vou me relaxando e eu vou conseguir pegar no sono. Daqui a pouquinho eu estou dormindo. Então essas técnicas são muito importantes para nós,
tá? Por quê? Porque elas reduzem o estresse, preparam o nosso corpo para o sono. Tá? Então essas técnicas são muito importantes, principalmente quando a gente acorda à noite. Outra coisa também que é muito importante, e o neurocientista diz o seguinte: se a gente ficar ali meia hora, mais de meia hora ali, virando na cama para um lado e para o outro, ele posiciona que é o seguinte: é melhor a gente nesse momento levantar e fazer algo mais tranquilo, fazer alguma coisa, né, que a gente fica mais tranquilo e daqui a pouco vai vir um sono, a gente volta para a cama, deita e dorme. Não fazer coisas que vai fazer o nosso despertamento, mas talvez pegar um livro, dar uma lida num livro, fazer alguma coisa que vai fazer também com que nós abaixamos ali a parte né, para a gente conseguir dormir melhor. Então, outra coisa, o controle do estresse e o controle da ansiedade. Como preocupação e pensamento acelerado atrapalha o nosso sono. Então, por exemplo, se está chegando o horário de eu dormir, eu começo a pensar também nos problemas, como eu disse há pouco, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso. Eu vou, na realidade, deitar na cama e não vou conseguir dormir. Por quê? Porque eu vou estar estressado, eu vou estar ansioso, tá certo? Então, nessas horas, vai as técnicas que eu passei agora há pouco aí, são práticas para acalmar a nossa mente antes de dormir. Uma outra também que poderia se fazer nisso daí, qual que é? É pegar um livro, tá? Antes de dormir e escrever ali o diário do que aconteceu hoje no meu dia. Percebeu? Eu pego ali como se fosse um diário e começo a escrever. Com isso, a minha mente ela começa a se acalmar. Ou eu começo a fazer uma reflexão sobre do que aconteceu no meu dia. Eu não preciso escrever, mas eu faço uma reflexão. Percebeu? O que eu fiz hoje? Eu prejudiquei alguém? Eu fiz algo que foi bom para alguém? Também vai fazer com que a gente saia desse estresse, dessa ansiedade. Fazer uma oração, isso também é muito importante. E a oração pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, pode ser fazer uma simples oração, pensar em Deus, conversar com Ele. Isso vai acalmar o nosso espírito e vai acalmar a nossa mente, e com isso nós vamos conseguir dormir. Então isso é importante para nós. Procurar assistir algo edificante, por exemplo, uma palestra, que seja algo ali que vai ser útil, coisa do tipo, ou seja, isso vai preparar para a nossa noite ser melhor. Porque se eu assisto um filme, por exemplo, que tem muita ação, que tem muito brutalidade, percebeu? Isso pode influenciar no meu sono, que quando eu for dormir eu estou agitado, meu sono pode ser ruim nesse caso, percebeu? Porque meu espírito está ruim naquele ponto, tá? Então isso também é importante, tá? Então evitar esses tipos de coisas, de noticiário também, sobre coisas ruins que aconteceram no nosso dia a dia, esquece nesse horário, percebeu? Evita isso. Então, outra coisa que é importante, a exposição à luz natural. Como a luz natural, ela regula o relógio biológico que nós temos, que o relógio circadiano. O que é esse relógio? Ele é um relógio que no nosso corpo, todos nós temos, todo ser humano tem, que é um relógio interno que regula o quê? Ele regula as atividades do nosso corpo. Ele regula, por exemplo, a temperatura corporal, ele regula os hormônios que o nosso corpo libera, tá certo? Ele regula a parte do sono, percebeu? Ele é que regula essa parte do nosso sono. Por isso que eu disse logo no início que a gente tem que manter um horário. Tá? Essas informações que eu estou passando não são informações minhas, são informações que o próprio neurocientista, parte da ciência que nos posiciona com relação à questão disso. Então, por isso, o importante de nós mantermos uma hora de dormir e uma hora de acordar. É evidente que, como eu disse, também pode haver uma variação de um dia ou outro, mas em rotina, por exemplo, meu horário é 11 horas, como eu já disse,
Gustavo aí e tal, já disse antes, então é importante a gente manter. E esse ciclo, ele é influenciado pela luz e pela escuridão. Então, à medida que se a gente estiver num lugar escuro, o nosso cérebro vai entender que é noite. Quando a gente está num lugar muito claro, o nosso cérebro entende que o negócio é dia. Por isso que muitas vezes, eu vou citar um exemplo meu, não sei aí, o Gustavo, vocês aí, o Rodrigo, não sei que vocês aí, vocês têm esse tipo de coisa, mas eu, por exemplo, tenho dificuldade de dormir durante o dia. Eu tenho dificuldade. Às vezes eu estou até com sono, mas se eu deito na cama eu acordo. Por quê? Porque meu cérebro, na realidade, vê que está tudo claro ali. Outra coisa que é importante também, de quando a gente está dormindo, evitar muito de abrir o olho. Evitar de acordar à noite, olhar no relógio que hora que são. Por isso a gente olha, fica olhando que hora que são, a gente acaba despertando. Então, são coisas que vão poder estar utilizando. Então, com relação a essa parte do relógio, dica, expor a luz, né, como diz, procurarmos, se possível, utilizarmos mais a luz solar. Isso é bom para os nossos olhos, é bom para o nosso cérebro, é bom para o nosso corpo, tá? Então, a luz solar. Mas se não tem essa possibilidade, então vamos nas luzes artificiais mesmo. Mas à noite, como eu já disse, é procurar na hora que for dormir e procurando já diminuir a quantidade de luz, porque isso vai favorecer o nosso sono. Uma outra parte que é importante aqui também, que é o 6º item, que é o quê? Atividade física e o sono. Que relacionamento, que relação que tem isso? Tem muita relação. A atividade física, tá? Muitas vezes, à medida que a gente faz, o nosso corpo ele acaba ficando mais cansado. Eu tiro isso por mim. Por exemplo, quando eu faço atividade física, meu corpo está cansado, eu deito na cama, eu durmo melhor. Quando eu, por exemplo, não faço, fico 2, 3, 4 dias sem fazer uma atividade física e eu não faço quase nada, quando eu vou dormir eu sinto essa dificuldade, porque o meu corpo sente dificuldade ali para dormir. Meu sono fica muito mais leve, coisa do tipo. Outra coisa que é importante, então, a atividade física, o nosso corpo está cansado, não digo estressado, eu disse cansado, não é estressado. Outra coisa que é importante é evitar à noite, por exemplo, de fazer atividade física muito mais próximo do horário de nós dormirmos e com muita intensidade, entendeu? Então, tem pessoas, por exemplo, a gente tem que verificar o nosso organismo, como é que, aonde que ele se situa melhor. Por exemplo, tem pessoas que não podem treinar à noite. Se ela treinar à noite, ela não dorme. Então, essa pessoa ela vai ter que arrumar um outro horário, talvez mais cedo, para ela treinar. Percebeu? Tem outras que já não. Ela treina à noite, ela cai na cama e ela dorme. Beleza, porque o organismo dela age dessa forma. Mas o normal, o que é? A gente procurar evitar, principalmente, de fazer atividade física muito intensa, muito próximo do horário de nós dormirmos, tá? Então, isso é muito importante também para nós. O 7º aspecto aqui, né, que é aspecto espiritual, energético. Essa parte, a influência do ambiente espiritual, ele ajuda no sono. Como eu disse há pouco, à medida em que nós procuramos próximo do horário de nós dormirmos, à medida que nós deitamos em nossa cama, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, fazemos uma prece em agradecimento, fazemos uma prece em auxílio de alguém que está necessitado, tudo isso vai nos envolvendo para que nós tenhamos, não só dormimos, como tenhamos uma noite realmente muito tranquila, uma noite muito, muito boa, tá certo? Então isso faz, ambientes harmonizados, colocar, por exemplo, uma música de preferência, por exemplo, uma música relaxante, isso também vai nos auxiliar para nós dormirmos, percebeu? Eu disse para evitar, por exemplo, TV, evitar celular, colocar um sonzinho baixo ali. Outra coisa que também pode ajudar, às vezes quem mora em lugar que faz muito barulhos, por exemplo, muitas vezes ele pode colocar um fonezinho de ouvido e colocar ali uma musiquinha relaxante, algo ali que vai fazer com que ele não ouça aquelas barulheiras, que muitas vezes a gente tem essas dificuldades, porque mora perto de lugares que tem muito barulho,
Então coloca uma musiquinha, isso vai te auxiliar. E o que é importante nesse momento? Importante também, porque muitas vezes as pessoas piram porque o vizinho faz barulho, seja por causa do apartamento, ou seja porque mora perto de vizinhos que fazem barulho. Então muito cuidado com isso, porque você começa a colocar a tua mente, à medida que você ouve aquele som, à medida que você escuta aquele barulho, você começa a pirar. O que vai acontecer? Você vai entrar em estresse e você vai ter dificuldade de dormir, percebeu? Então, eu pelo menos uso a técnica. Se agora que eu moro aqui no Ipiranga, eu não tenho tanto, mas eu morava lá no Parque Bristo, por exemplo, tinha vizinhos ali que faziam muito barulhos, né, de som na rua, coisa do tipo. Então, quando vinha esse som, eu procurava me acalmar, procurava tirar fora daquele pensamento do meu cérebro e eu conseguia, na realidade, ficar calmo e eu conseguia dormir. A minha esposa, por exemplo, ela já tinha dificuldade. Quando ela via aqueles barulhos, ela entrava em estresse. E aí, pronto, ela tinha dificuldade de dormir, tinha dificuldade até de aguentar aquele barulho. Então, isso também é uma técnica que eu já passo para vocês. E, como eu já disse, acordou à noite, evita de dispensar ali os pensamentos, ficarem vagando para que você não se desperte. Então essas são técnicas aí que podem nos ajudar, né? Então outra coisa também que é importante é que graças ao sono, o nosso espírito, tá? Todos nós temos o corpo físico e nós temos o nosso espírito. O nosso espírito, ele sai parcialmente do nosso corpo e ele vai visitar outros planos espirituais. Isso é muito bom para nós, percebeu? Muitas vezes, por exemplo, eu estou dormindo, muitas vezes eu sonho que eu estive com a minha mãe, por exemplo, que já desencarnou, e na realidade eu acabei estando com ela no plano espiritual. Percebeu? Então, muitas vezes os sonhos, muitas vezes acontece isso, o nosso espírito faz isso. E um exemplo disso, acredito que vocês já passaram por isso. Às vezes vocês estão sonhando, alguém chega e faz um barulho e vocês assustam e acordam com aquela dor de cabeça, acorda com aquela sensação ruim. Por quê? O espírito de vocês, eles estavam distantes. Quando a pessoa chegou, porque ele fica ligado, na realidade, é como se uma linha tivesse ligado nele, aonde ele está, porque só há o desligamento realmente total quando a gente morre. Quando a gente morre, aí o espírito vai e há um desligamento dessa linha, como se tivesse uma linha prendendo o espírito no corpo. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, essa linha é desligada, é cortada e aí o espírito sai e o corpo fica praticamente desligado. Quando a gente dorme, não. Então, quando a gente dorme, a gente vai para o plano espiritual como a gente quando a gente morre. Então, o momento das nossas noites, a gente vai para o plano espiritual como se a gente tivesse realmente morrido mesmo. Percebeu? Assim, o nosso espírito, ele vai. Outra coisa que é muito importante, a noite, ela é muito importante para recarregar as nossas energias. É muito importante para recarregar as nossas energias. Então, durante o sono, nessa fase, o cérebro, o que ele faz? Ele realiza processos de como limpezas de resíduos metabólicos, ou seja, proteínas ruins ou coisas que nós metabolizamos durante o dia. Ele faz essa limpeza, tá? E o que ele faz também? Ele consolida as nossas memórias. O que quer dizer isso, Toninho? Consolidar as nossas memórias. O neurocientista, ele posiciona que é o seguinte: o nosso cérebro é como se fosse um plástico. Então ele pode ser moldado. E também ele imagina uma esponja dessa que a gente usa para lavar louça. Então é como se ele fosse isso. Se a gente dorme direitinho à noite, tudo bem, é como se aquela esponja tivesse sido espremida e no outro dia, quando a gente acorda, aquela esponja ela vai ter condições de receber aquelas informações e assim por diante. Quando a gente não dorme direito, é como se aquela esponja ela tivesse cheia, então ela não vai conseguir captar muitas coisas. Então por isso que quando muitas vezes a gente acorda cansado, acorda com dor de cabeça, se a gente não dormiu direito, a gente acorda, a nossa memória fica ruim, outra coisa que influencia, o nosso como é que eu posso dizer? O nosso psiquismo, nós ficamos mais ansiosos,
nós ficamos mais suscetíveis a ter problemas emocionais, por exemplo, de irritabilidade. Por que isso? Exatamente por causa desse nosso cérebro, que ele não fez esse trabalho à noite. Então o nosso corpo descansa, o nosso cérebro ele se refaz à noite. Então por isso que também é importante. E o nosso espírito, como eu já disse, tá? Então o sono ele é fundamental na reparação na nossa reparação cerebral. Então isso, se nós não fazemos, nós desgastamos. Então, outra coisa, tempo normalmente que é aconselhado por sono, muitas vezes posicionam que é 8 horas. Normalmente o neurocientista posiciona que de 7 a 9 horas. Percebeu? Esse seria o ideal, na realidade, para a gente dormir, mas dormir bem. De preferência que a gente durma bem, tá? Então, outra coisa, tá? Vocês que estão assistindo aí, compartilha depois, comentam aí se vocês estão gostando da live, se gostaram das informações, as informações estão sendo úteis, porque essas informações, grande parte da humanidade não dá menor importância. E depois o que acontece? Tem um problema de depressão, como eu disse, tem um problema de diabetes, tem um problema de pressão alta, e não sabe, tem um problema de dores no corpo e não sabe por quê. Tem um problema de de irritabilidade e não sabe por que é. Tudo isso está sendo ocasionado pelo sono. Tem um problema de falta de memória, não sabe por que é. Falta de sono, percebeu? Então, vê o quanto esse é importante. Dorme mal, por quê? Porque não sabe como lidar naquele momento ali, ok? Então, o quanto a influência do sono no nosso dia a dia e principalmente na nossa saúde. Por quê? Uma das coisas importantes que eu citei lá no início, que é a parte de doença, por exemplo, de Alzheimer e doença de Parkinson, por exemplo. Isso vai dar lá no fundo, lá na frente, mas isso é desencadeado durante a nossa vida. É a mesma coisa daquele camarada que bebe bebida alcoólica e ele não sente nada. Quando ele vai sentir, ele está com câncer. Quando ele vai sentir, ou fuma, quando ele vai sentir, ele já está com câncer. Ele já está com um efizema pulmonar, ele já está com uma cirrose, percebeu? Mas não é naquele dia que deu esse problema. Esse problema já vem vindo agravando ali durante a vida. Então, muitas vezes a gente tem que se preocupar com isso, ok? Então agora, o que a gente vai estar fazendo aqui? Antes de encerrar essa live, né, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão de Emmanuel. Emmanuel é o mentor de Chico Xavier, né? E aí ele diz o seguinte: quando a alma se aquieta na confiança em Deus, a vida se refaz em harmonia. A serenidade é a força invisível que reconstrói os nossos caminhos e abre novas possibilidades para a luz. Tá? Então, que essa mensagem toque o seu coração nessa noite, tá? E que agora eu convido, na realidade, nós a participarmos aqui. Eu vou dar aqui uma oração que ela é importante para que nós possamos, muitas vezes, estarmos fazendo à noite, e isso também vai nos auxiliar, tá? Então, nessa oração, a gente procura respirar profundamente, ou seja, a gente procura sentir o ar entrando no nosso pulmão, o ar saindo, e sinta a presença amorosa de Deus ao nosso redor nesse instante em que estamos fazendo essa oração. E vamos orar junto. Senhor, entrego a Ti as preocupações desse dia. Tua luz envolva meu corpo, minha mente e meu espírito, trazendo serenidade e confiança. Purifica os meus pensamentos, acalme o meu coração, inspira-me a repousar sob Tua proteção amorosa, que a paz reine em meu lar, em minha alma, em meus sonhos e serviço. Que assim seja, graças a Deus. Então, essa oração, depois, se quiserem
não lembrar, quiserem pegar depois, esse vídeo ele vai continuar lá gravado aí no Instagram, ok? E eu agradeço vocês. Outra coisa que também eu já disse até antes, mas eu vou até repetir porque teve alguns que entrou aqui depois, que é quando acordarem à noite, procurem fazer a parte daquela, como é que eu posso dizer, um exercício de visualização de luz que eu disse. Estar numa cachoeira, estar ali tomando aquela água no corpo, percebeu? Vendo aquela natureza. Então procura fazer isso quando vocês acordarem à noite, no sentido de centralizar o pensamento de vocês, tá? Isso vai ajudar. Outra coisa que é importante, mesmo se acordar à noite, muitas vezes também eu acordo à noite, o que eu faço? Faz um agradecimento a Deus pelo seu corpo, pela sua saúde, pela sua vida, pela sua mente, pelo seu cérebro, pelas células do seu corpo como um todo, percebeu? Para que as energias positivas, ela entre nas células e elas podem trabalhar perfeitamente para que vocês tenham melhor saúde, para que vocês tenham uma vida com mais tranquilidade e com mais paz. E a gente agindo dessa forma, com certeza, a ansiedade, o estresse, esse tipo de coisa vão sair do nosso caminho e a gente vai viver mais feliz. Eu espero que essa live de hoje tenha auxiliado algumas informações a vocês que assistiram. Eu agradeço muito por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês estarem aqui, tá? E na próxima terça-feira, com fé em Deus, estarei, se possível, né, se Deus assim permitir, estarei aqui trazendo um pouco mais de informação. E eu sempre gosto de dizer que o motivo de eu estar trazendo algumas informações aqui é que são informações que para mim têm trazido resultado, têm me feito uma pessoa com um pouco mais feliz. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar isso com vocês que vêm assistir aqui, que se dispõem a assistir, tá certo? Para que vocês também possam, na vida de vocês, também serem mais felizes e também levar isso para outras pessoas. Porque quantas pessoas hoje não estão sofrendo de depressão, não estão sofrendo de ansiedade. O meu irmão mesmo, que eu disse a vocês, com o Gustavo lá no início, que me inspirou para que eu trouxesse essa parte. Ele tem problema de ansiedade, ele mesmo já me falou, e ele tem problema de dormir à noite, ele tem problema de insônia, percebeu? E porque ele não está aqui, está vendo? Eu convidei e ele não veio. Mas cada um, a gente... Provavelmente ele deve ter tido algum outro inconveniente que não deu para ele vir, mas depois, se ele se dispuser a ter esse conhecimento, quem sabe pode ser que ele melhore um pouquinho a vida dele lá e ele tenha um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Um grande abraço a você, tá? Gustavo, gostei muito de ver o Marangoni aí, o Rodrigo, né? Gostei muito. O último aqui eu não sei quem que é o e-mail que está aparecendo aqui, tá? Mas eu, de qualquer forma, agradeço muito vocês por estarem aqui e outras pessoas que venham assistir aqui também. Que Deus ilumine, que Deus dê muita luz para vocês, não somente nas noites de vocês, mas também durante os dias, que envolva vocês com muita luz, com muito carinho e com muito amor. Que assim seja, graças a Deus e obrigado. Fiquem com Deus e até a semana que vem.